Tá ligado certo. Expectativa 1000. Estamos aqui já preparando o ambiente. E a expectativa é das melhores possíveis, na certeza que Deus vai falar aos nossos corações. A expectativa é que Deus ele vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai curar jovens nesse lugar, nessa noite. E aí, beleza? Tudo jóia? Daqui a pouco. Hebron, Igreja Viva. Boa noite, Hebron. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô me sentindo em casa, sério. Meu nome é Lennon, eu sou lá da ComBC, pastor Pedro Noia. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu tô em casa. Depois que o pastor deu uma rajada aqui, eu falei, agora que eu tô em casa mesmo, eu já me soltei. Eu tava olhando a carinha de vocês, eu fiquei, cara, parece que eu conheço vocês, eu nunca vim aqui. Estava olhando o Instagram da igreja aqui e olhando vocês nos cultos jovens. Esse aqui é o segundo culto jovem esse? É, né? Glória a Deus. E quando eu cheguei aqui, o que é que falou? A galera tava evangelizando por aí. Gente, eu sou um cara apaixonado com culto jovem. Por quê? Porque eu não sei se alguém te falou, mas você é o futuro da igreja. Eu não estou diante apenas de jovens. Eu estou diante de pastores do futuro, eu estou diante de evangelistas, eu estou diante de pessoas que Deus já começou a usar, não vai usar, já começou. E quando você entra nesse ambiente, seja sincero, você consegue sentir essa atmosfera? É um negócio inexplicável, não é? Essa é a atmosfera do céu. É a atmosfera que está dentro de você. E quando você sai daqui, essa atmosfera te acompanha. E as pessoas veem Jesus em você, sem você falar nenhuma palavra. Por quê? Por causa da atmosfera que está em você. Eu queria te convidar a você prestar atenção, a você ligar a sua mente no trono da graça. Porque Jesus, Ele quer falar com você. A gente não pode ser igual os fariseus, que eles estavam no templo gritando, clamando a Yahvé, o Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. E o Messias estava no meio deles, curando, libertando, salvando pessoas, e eles não perceberam. O meu maior medo é Jesus passar desapercebido onde eu estou. Esse é o meu maior medo. Então, presta atenção. Às vezes uma palavrinha, cara, tem poder para mudar a sua vida. Amém? Outra coisa, só posso fazer um comentário. Cara, achei massa a camisa de vocês. Deus abençoe vocês. Vou querer copiar depois. Vou querer uma camisa dessa também depois, aliás. Beleza? Gente, se isso que está acontecendo aqui não é avivamento, eu não sei o que é avivamento. Vou te dar um exemplo. O que Deus ele tem feito com a juventude brasileira? Deus uma vez, Ele me prometeu, Ele fez uma promessa para mim, Ele falou, Lennon, eu vou levantar um exército de jovens santos no Espírito Santo. Eu falei, e foi logo quando eu me converti, eu falei, amém Deus. E ontem eu estava orando, Ele trouxe essa promessa de novo à minha cabeça. E cada igreja que eu vou visitar, que eu vou pregar, seja lá o que for, eu vejo jovens e eu vejo a promessa de Deus sendo concluída. Quer ver que eu vou te provar que está acontecendo um avivamento no Brasil? Não é normal jovens se reunirem à noite para buscar a Deus, num sábado. Não é normal o que tem acontecido nas faculdades do Brasil.
grupo de jovens que tem apresentado Jesus no meio acadêmico e não tem vergonha nenhuma de falar. Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar de Jesus. Hoje é normal você ir num intervalo de uma faculdade, você vai ver um grupo de jovens adorando a Deus. Na UVV tem o Livres, lá na MSCAN tem outro grupo, e por aí vai. Nas escolas, o recreio, tem acontecido cultos de adoração. A cada sexta-feira tem uma vigília de jovens em alguma igreja. É incrível como a juventude brasileira, ela tem fome de Deus, ela tem sede de Deus. Tem acontecido, você vai em uma igreja aqui, está tendo culto jovem, beleza, depois a galera emenda na vigília. Aí na outra sexta-feira tem outra vigília em outra igreja, e a galera vai, não para, porque ainda existe fome, e ainda existe sede. Enquanto existir fome e sede, Deus, Ele vai continuar derramando, porque Ele é um oceano inesgotável de vida. Ele veio, João 10,10 fala que eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. O original dessa palavra, no grego, significa Zoe. E Zoe significa a própria vida de Deus. Ele está falando, eu vim para que vocês tenham a própria vida de Deus em vocês. E que essa vida, ela flua através de vocês. Aonde? Aonde você estiver. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu queria te convidar a você a abrir sua Bíblia. A gente vai conversar um pouquinho sobre santidade hoje. Por quê? Porque Deus, Ele tem usado o povo dEle. Mas, para Deus fluir em você, é necessário uma consagração. É necessário santidade. Abra a Bíblia comigo aí em Josué, capítulo 3, verso 5. É um texto muito conhecido. Amém? Josué 3,5, todo mundo achou? O que está escrito aí em Josué 3,5? Santificai-vos hoje, repete comigo, santificai-vos hoje. Não ouvi, repete comigo, santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Somente até aí, amém? O Senhor quer te usar, isso é óbvio, mas é necessário uma santificação, como eu disse. Vamos entrar no contexto. A gente está diante de Josué, um homem chamado com a missão muito difícil. E qual é essa missão? Substituir um dos maiores homens do judaísmo, que é quem? Moisés. O que estava acontecendo aqui? O povo estava 40 anos no deserto, rodando. Aí chega ali no final de Deuteronômio, eles chegam perto de Canaã. E Deus, Ele deixa Moisés ver Canaã, mas Moisés, ele não entra em Canaã. Moisés morre. Quem assume? Josué. Josué, que tem um significado, o significado do nome Josué significa Yahvé salva. E olha que interessante, no grego, Josué significa Jesus. Olha o mistério. Josué ficou encarregado por Deus de levar o povo a Canaã. E o que é Canaã? Canaã é a promessa de Deus. Canaã é aquilo que Deus te prometeu para os seus pais, aquilo que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó. Canaã é a promessa. Canaã é a Nova Jerusalém celestial. Canaã é aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Levante a mão. Canaã é a promessa de Deus para a sua vida. Josué, Jesus, é o encarregado de te levar a essa promessa. E eles estavam diante do Jordão. O Jordão, gente, não era um riozinho pequenininho. Era um rio muito grande, conhecido como o Rio da Morte, porque ele tinha correntezas nele. E eles estão ali e Deus fala, santificai-vos hoje, através da vida de Josué, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã vocês vão entrar na promessa de Deus. Mas é necessário uma santificação. Por quê? Porque eles não conseguiriam passar pelo Jordão. E a Bíblia fala
que eles se santificaram, e no finalzinho de Josué 3, vai falar que eles passaram o Jordão a seco. E o que é o Jordão hoje para mim e para você? É tudo aquilo que afasta eu e você da promessa de Deus para as nossas vidas. Daquilo que Deus te prometeu, o Jordão te impede. Mas Cristo, Ele te dá força para você atravessar o Jordão. Ele faz maravilhas na sua vida para você atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. Nós vivemos no século 21. E hoje a tentação, ela é muito forte. Hoje, talvez nós vivemos um dos períodos mais difíceis da igreja para viver em santidade. Por quê? Porque está tudo aparente. Está tudo jogado. Eu tenho um amigo que ele falava o seguinte, que diariamente a nossa mente, ela é violentada, ela é estuprada. Pelo quê? Pela mídia, pelas coisas do Facebook, do Instagram, o videozinho que chega para você no WhatsApp. Querendo ou não, aquilo vai entrando na nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia fala que os olhos, eles são a janela da alma. E aquilo vai minando a nossa cabeça, a gente vai ficando minado. É tiro de todo lado. Eu vejo a caminhada cristã, como fala lá em Hebreus 12, fala que nós estamos em uma corrida. Ele fala, desembaracemos de tudo que nos atrapalha e corramos para o alvo. Eu vejo a gente correndo na caminhada. E Satanás está ali, ó, com um monte de sujeira, fazendo de tudo para te sujar. Leno, como que eu vou viver uma vida santa no século 21, com tanta porcaria por aí? Tudo que você precisa para viver uma vida santa já está dentro de você, e é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai falar que não virá sobre nós tentação que a gente não vai aguentar suportar. O nosso Jesus, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e não pecou. Se Jesus conseguiu, você consegue, porque o Espírito de Jesus habita em mim e em você. Por mais que hoje seja difícil, por mais que hoje seja tão complicado, porque parece que as pessoas que estão vivendo em santidade, a mídia, a sociedade tratam elas como bitoladas, como pessoas que, está começando, gente, uma perseguição sinistra no Brasil. Já começou, na verdade. A política está aí, você vê. E é o tempo que mais eu e você precisamos nos santificar, para que as pessoas vejam Jesus na minha e na sua vida. E quais os benefícios, Leno, de se santificar? A gente vai chegar lá. Você já ouviu aquele dito popular que diz o seguinte: fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, é aquela pessoa que faz coisas maravilhosas, mas tem aquele errinho, dá um vacilo, e as pessoas vão lembrar do quê? Do vacilo. O mundo cobra perfeição da igreja, gente. No mínimo, quando você erra, quando acontece alguma coisa, alguém um enviado de Satanás vai chegar para você e vai falar assim: você não é da igreja? É ou não é? É. Porque a sociedade não entende que a igreja é um hospital, é um centro de formação de pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Por isso que eu falo que tudo que você precisa para transformar o mundo já está dentro de você. É só ativar, é só deixar o Espírito Santo te impulsionar a isso. Abra a Bíblia comigo. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Eclesiastes 10, 1. O que esse texto vai falar? Todo mundo achou? Eclesiastes 10:1 fala o seguinte: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o valor. Até aí. O que o escritor de Eclesiastes está falando aqui?
que um pouco de erro estraga tudo. Não estou falando que eu e você não vamos errar, mas o pecado, ele não pode ser um encontro marcado para mim nem para você. Ele é um acidente. E agora eu queria que você olhasse para esse texto com olhos espirituais. Porque a gente passa pela Bíblia, a gente lê, mas sempre tem aquilo que está entre as linhas, está ali escondido. Você pede, Espírito Santo, me mostra o que está atrás da sua palavra. Olha que interessante. O escritor, ele fala de uma mosca que cai dentro do perfume. Antigamente, o perfume era fabricado artesanalmente. Hoje em dia é tudo indústria e tal. Mas naquela época, o perfume era fabricado de forma artesanal. O que eles faziam? Eles pegavam o óleo normal, eles misturavam essências de rosas, de folhas. O óleo, ele tem o poder de fazer esse cheiro, ele aflorar. Eles misturavam isso e assim eles faziam o perfume. Até hoje lá no Cairo, no Egito, eles fazem ainda assim. Eles fabricam o perfume de forma artesanal. Só que o escritor fala o seguinte, que uma mosca, O escritor de Eclesiastes fala que uma mosquinha, gente, pequenininha, ela tem poder para produzir mau cheiro no perfume do perfumista. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que a mosca caiu dentro desse perfume? Olha só, o que a mosca representa? Quando você pensa em mosca, o que você lembra? Sujeira. Você vai lembrar de uma varejeira, de uma Maria fedorenta, que você mata e fede pra caramba. Mosca está associado à sujeira. Tanto que se entrar alguém aqui, cheio de mosca na cabeça, você vai falar logo, pô, o irmão tá fedendo, cara. É óbvio. Cheio de pernilongo rodando, cheio de varejeira. Pô, o cara tá muito fedendo, tá fedendo demais. Não é à toa que Satanás, no Novo Testamento, ele é chamado de Belzebu. E sabe qual é o significado de Belzebu? Senhor das moscas. Interessante, né? Eu fiquei assim, caraca. O que eu olho na Bíblia? O óleo representa a unção do Espírito Santo. Você vai ver que sempre quando Deus mandava o profeta ungir alguém, eles levavam óleo que representava a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre aquela pessoa. E o que é o perfume pronto? O apóstolo Paulo vai falar, 2 Coríntios, que é o bom testemunho, que através do nosso bom testemunho, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Mas aí a mosca caiu. E o que seria a mosca? Alguém? Por que a mosca caiu no vidro de perfume? Alguém arrisca? Alguém? É meio óbvio. Dá a dica, é meio óbvio. Por que a mosca caiu no perfume? Porque ele deixou aberto. E o que leva ao perfumista a deixar o perfume aberto, gente? A distração, a brecha. Uma brechinha, a mosca caiu. E a pessoa acha que ela está produzindo um bom perfume de Cristo, mas na verdade ela está fedendo. Ela acha que ela está exalando Jesus por onde ela está passando, mas na verdade ela está cheia de mosca na cabeça. É aquele versículo que Jesus fala para a gente não tirar o cisco do olho do irmão, sendo que a gente está com a trave. Exatamente aquilo, a pessoa está fedendo, e ela, pô, fulano está fedendo. É aquela história do irmão que está falando do dente sujo do outro irmão, com caroço de feijão, e ele está com tudo preto. É a mesma coisa. Você beberia, se essa garrafinha de água chegasse na sua mão e tivesse escrito assim, 98% de água potável e 2% de água do valão de coqueiral, você beberia? Alguém aqui beberia? Você não beberia. Só se você for louco, você não ia beber.
Da mesma forma, nós não podemos entregar a nossa santidade a Deus, 98% dela, não tem como. Porque a Bíblia fala que eu e você somos o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se você olhar no Velho Testamento, o sacrifício ele é feito para ser consumido por inteiro. Não tem como você levar o carneiro e falar, hoje eu só vou oferecer as patinhas do carneiro. Aí eu vou deixar a cabeça para oferecer mais para frente, Jesus. Não, Jesus, isso aqui, eu gosto muito da cabeça, eu não vou oferecer ela não. Eu vou queimar só 98%. Não tem como, gente. A santidade é o nosso maior patrimônio. É aquilo que você tem mais de precioso na sua vida. É a santidade. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus, cara. E eu quero ver a Deus. Eu tenho certeza que você quer também, senão você nem estaria aqui. Ver a Deus está disponível a Ele. Talvez você está disponível, mas você não está se consagrando. Aí você reclama, pô, Deus não fala comigo, Deus não me usa, não faz isso e aquilo. Alguma coisa está de errado. Porque nunca houve um tempo que Deus falasse tanto com a sua igreja. É verdade ou não é? No mínimo você já foi em algum lugar, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Alguém vai falar, Deus falou comigo. E você pergunta, cara, Deus ele está falando muito. Por que Deus está falando tanto? Para ver se alguém entende. Dá uma resposta para Ele. Eu aprendi nesse mês, no começo desse mês eu aprendi que o céu ele não responde respostas, ele não responde perguntas, ele responde respostas. Como assim? Alguém chegava para Jesus e fazia uma pergunta, lembra que Jesus devolvia com outra pergunta? Jesus era demais. Você está ouvindo palavras de Deus toda semana, toda semana, toda semana, e o céu está esperando uma resposta sua dessa pergunta. Depois você vai obter a sua resposta, porque a sua resposta está dentro do propósito da sua vida. E meu irmão, o propósito de Deus para a sua vida, o centro da vontade de Deus para a sua vida, é o lugar mais seguro que você possa estar. É onde Deus quer que você esteja. Lembra de Jeremias? Todo mundo aqui tem um propósito, todo mundo aqui tem um plano. Deus sonhou com a sua vida. Jeremias, o que Deus ele fala a Jeremias? Ei Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já tinha te escolhido e te dei as nações por profeta. Jeremias vai falar, mas eu não sei falar, eu sou tal. Eu te mandei, vai e fala. Teólogos acreditam que Jeremias aqui, ele tinha mais ou menos de 18 a 24 anos. Quantos aqui tem mais ou menos essa idade? Levante a mão para mim, 18 a 24 anos. Maioria. Então deixa eu te dar um recado. Deus ele pode te enviar as nações por profeta. Você está preparado? Está preparado para ser mandado às nações por profeta? Você que tem acima de 24, não esquenta não. Deus chamou Moisés com 80, ainda tem tempo para você. Está tranquilo. Efésios 1:5 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos como Jesus. A palavra elegeu vem do grego eklegomai, que significa escolher para si dentre muitos. Eu quero que você entenda que entre muitas pessoas, Deus ele te escolheu para um propósito único, que é você que vai cumprir. É você, cara, não é ninguém. Ele sonhou com a sua vida. Tudo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Mas quando ele vai criar o ser humano, é fantástico. Ele diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus ele te toca para te criar. Ele não tocou em momento nenhum para criar os céus, o mar, nada. Mas o ser humano, ele toca. Eu entendo isso como uma mãe preparando o enxoval para o nascimento do filho. Antes de você nascer, Deus ele sonhou com você, sonhou com um propósito e preparou a terra. Para quê? Para que eu e você dominássemos. O mundo não é do maligno, o mundo jaz no maligno. Ele não é Satanás. Por quê? Deus ele fala, minha é a terra e a sua plenitude, é do Senhor, e nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos chamados para dominar, para
espalhar o Evangelho, as boas novas de Cristo. E quando eu falo que existe poder suficiente em você, é porque o Espírito Santo está em você. Porque eu e você, por nós mesmos, nós somos fracos e pecadores. Nós não temos condições de nada. Mas o Espírito Santo, Ele nos capacita a esse feito. Só Ele, gente. Só Ele. Eu gosto muito de um texto lá de Isaías. Porque Deus, a misericórdia dEle, às vezes, eu fico emocionado quando eu vejo a galera assim querendo mais de Deus. Isso me emociona, eu vejo Deus, Ele enviando as pessoas para transformarem o meio em que elas estão. Eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías 6, que fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Sobre ele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Para que Santo, Santo, Santo 3 vezes, no hebraico, é a maior expressão de santidade que pode delegar a alguém. O que os anjos estão falando? Que Deus, Ele é a maior expressão de santidade que existe. E se você está com Ele, o sangue de Jesus, Ele está sobre a sua vida. Apocalipse fala para a gente lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Só que eu vou continuar o texto. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que acontece daí em diante? Isaías vai relatar: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías entende quem ele é quando ele vê Jesus, quando ele vê Deus assentado num alto sublime trono. Ele entende que ele não é nada, ele entende que ele é igual a todo mundo. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías já profetizava aqui, gente. Isaías já estava profetizando já há algum tempo. Isso aqui é no capítulo 6. Ele estava profetizando aquele povo de Israel. Por quê? Porque o povo vivia apostasia, vivia longe dos caminhos de Deus já há muito tempo. E se você pegar o povo de Israel, Deus vai chamar eles de povo de dura cerviz. No livro de Ageu, Deus nem chama mais o povo de Israel de meu povo, porque eles estavam tão longe a ponto de queimar os seus próprios filhos a Moloque, a qualquer outro deus lá daquela época. Deus nem chamava mais eles de meu povo. Isaías entende: cara, se não for pela misericórdia, eu não sou nada, eu sou igual a esse povo. Só que eu queria te chamar a atenção para o que Isaías falou para o Senhor. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece o pecado dele. O primeiro passo é esse. O teu contato com Jesus, com Deus, Ele vai te mostrar quem você é. Quanto mais perto da luz eu chego, mais eu vejo quanto eu estou sujo. Eu entendo: cara, eu preciso de Deus, eu sou um homem. Senhor, o que Ele faz? O texto vai continuar dizendo: então voou até mim um serafim, que trazia do altar uma brasa viva. Com a tenaz ele tirou a brasa do altar, e ele tocou a minha boca, e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado expiado. Quando você confessa a sua tentação a Deus, o seu pecado a Deus, Ele vem com escape, Ele vem com o sangue de Jesus e toca aonde está sujo. Talvez você não é como Isaías, a sua boca não é impura, mas talvez a sua mente esteja impura. Talvez a sua mão esteja impura. Ou qualquer outra parte do corpo. Talvez seu corpo inteiro esteja impuro, cara. Não interessa. O que interessa é que existe graça, existe sangue de Jesus sobre a sua vida. E cara, o que aconteceu até hoje
ficou para trás. Deus, ele fala o seguinte: não me lembrarei mais dos seus pecados. Satanás hoje, ele tenta travar o jovem cristão, porque você pecou tanto no passado, você acha que Deus vai te usar? Você está levantando a mão no louvor, mas ontem você estava na pornografia, ontem você estava pegando a sua namorada, ontem você estava fazendo isso e aquilo. Satanás na nossa cabeça, tentando te travar, meu irmão. Mas existe perdão para você. Você pode viver o novo de Deus todos os dias, porque a graça te permite isso. Basta o arrependimento, confessa para Deus, a brasa viva vai tocar onde está precisando ser tocado. E depois que a brasa viva toca, o que Deus ele fala com Isaías? Aqui enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías na hora ele levanta e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca disponível. Talvez você já está há tanto tempo caminhando com Deus e você não se colocou disponível até hoje. É tempo de sermos lançados por Deus, porque Ele já nos lavou, Ele nos remiu com o sangue de Jesus. Sabe, ó um exemplo, ô Jarbas, vem aqui rapidão. Ó um exemplo que eu vou dar sobre o que Jesus ele faz com a gente. Ele chama a gente 3 vezes. Ele faz o seguinte: a primeira chamada de Jesus: vinde a mim. Você vem. Vinde a mim, Jesus fala. Depois, vinde após mim. Jesus ele te chama para uma vida de intimidade, para uma vida de aprendizado. Depois sabe o que ele faz? Ide por mim, por todo mundo e pregar o evangelho. É isso que vocês estavam fazendo aqui agora. É isso que vocês estavam fazendo. A pessoa que entende isso, gente, ela flui. Ela flui. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus ele te chamou para fluir, não para funcionar. Eu trabalho com prótese, eu sou protético, eu faço dente, cerâmica. Uma prótese na boca, ela funciona como dente. Ela funciona. Às vezes você perdeu um dente, você coloca um implante, e aquele implante vai funcionar na sua boca, você vai mastigar normalmente, não vai mudar nada. Mas aquela prótese, ela não tem vida que vem do corpo. Você não foi chamado para ser uma prótese dentro da igreja. Você foi chamado para fluir. Você tem vida que vem do corpo, que vem da cabeça. E a cabeça é quem? É Cristo. Existe vida em você, meu irmão. Você precisa sair daqui entendendo isso. Porque a maior dificuldade de jovem cristão é viver a santidade dentro de casa. É difícil, por quê? Porque lá todo mundo sabe quem a gente é de verdade. Às vezes a gente quer muito pregar, a gente quer tocar, a gente quer estar à frente. Mas o nosso altar já está abandonado há muito tempo. Meu irmão, sem santificação, ninguém verá a Deus. Existe uma tentação do jovem dentro da igreja hoje. Nem é as coisas do mundo não. Às vezes é a tentação dentro da igreja de querer estar aqui em cima. E meu irmão, só quer púlpito quem não tem altar. Porque no púlpito nós manifestamos aquilo que acontece dentro do quarto, no altar. Se o seu altar está pegando fogo, as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Naturalmente, você não precisa forçar nada. Porque se Deus te chamou, Ele te sustenta. É Ele, cara. O maior interessado no seu chamado não é você, é Deus. Ele é o maior interessado em que você cumpra o seu chamado. Talvez é algo que queima dentro de você, cara. É algo que você, cara, eu sou louco com o evangelismo. Eu vejo alguém na rua, eu quero evangelizar. Esse é o seu chamado, é o que queima dentro de você. É o que queima dentro do seu coração. Continua comigo aí. Lembra de Sansão, lá em Juízes? Lá em Juízes vai relatar a história de Sansão. O que vai falar sobre Sansão? Vai falar que o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele está falando, anjo do Senhor com a letra maiúscula, está falando de uma epifania de Deus, uma manifestação do próprio Deus. Está falando que o próprio Deus, o anjo do Senhor, apareceu aos pais de Sansão e falou assim: você vai ter um filho.
E esse filho vai libertar o meu povo dos filisteus. Esse filho vai ser nazireu. O que é nazireu? Uma pessoa separada. Ele vai dar as orientações, o seu filho não vai poder tocar em gente morta, não vai poder beber vinho, não vai poder fazer uma série de coisas. Por quê? Porque ele será consagrado ao Senhor. Beleza. Sansão nasceu com um propósito, como eu e você nascemos. Só que em um certo momento da vida, Sansão, ele escolhe viver os desejos da carne dele. Ele larga o propósito de lado. E a vida de Sansão termina sendo palhaço de filisteu. Deus te chamou para ser libertador do povo dele, não palhaço de filisteu. Dalila era o inimigo, gente. Dalila não era o inimigo de Sansão. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila foi apenas a distração. Foi aquele que deixou o perfume aberto e entrou um pouquinho de nada. E, gente, um abismo chamou outro abismo. Isso só vai se afundando, se afundando. Mas o final da vida de Sansão, ele estava no templo de Dagon e ele derruba aquele templo porque ele se arrependeu, ele pediu a Deus. E a Bíblia fala assim: e o cabelo que representava a unção de Deus sobre ele voltava a crescer. Talvez você caiu, você não está vivendo uma vida santa hoje. Eu quero te dizer que se você se arrepender, o seu cabelo vai voltar a crescer. A unção de Deus sobre a sua vida vai voltar, cara, porque Deus, Ele é misericordioso. Você já se perguntou, por que você mora no Brasil? Você já se perguntou, por que você é bonito? Por que você estuda onde você estuda? Por que você mora na casa que você mora? Você já parou para se perguntar isso? Faz o seguinte, chega hoje em casa no espelho e fala assim: por que eu sou tão bonito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou numa igreja aqui em Coqueiral? Tudo está ligado ao propósito de Deus. Tudo. Quando eu disse lá em Efésios que Deus, Ele sonhou com você, Ele preparou tudo. Muitos estão vivendo aí hoje sem entender que Deus escolheu ele. E deixa de viver o propósito de Deus, cara. Ou muitos acham que estão vivendo o propósito de Deus e na verdade não estão. Por isso que lá em Mateus fala assim, que naquele dia, Jesus está falando, naquele dia, muitos chegarão diante de mim e falarão: Senhor, Senhor, no seu nome fizemos isso e aquilo. Prótese, está só funcionando, não está fluindo. Quando eles falam: Senhor, Senhor, fizemos aquilo, isso e tal, profetizamos, pregamos, e Jesus vai falar o seguinte para eles: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu tinha medo desse texto. Por quê? Nossa, eles não viveram a vida santa, Senhor. Eles pecaram? Não, eles estão falando o seguinte: eles trabalharam para Deus. Mas Jesus está falando: eu nunca conheci vocês. Essa palavra conheci, gente, o português, ele perde um pouco do significado dessa palavra. O significado dessa palavra tem a ver com coito, com intimidade. Jesus está falando o seguinte: é a noiva que não se despiu diante do noivo, que não reconheceu quem ela era diante do noivo. Estava vivendo de cargos, estava vivendo de aparência, mas era um sepulcro caiado. Nunca mostrou a intimidade dela para o noivo. E, gente, não tem como esconder o pecado de Deus, cara. Os olhos dele estão em todos os lugares. Antes de vir para cá, eu estava lendo o Salmo 4. E o Salmo 4 é o desejo do meu coração. Fala o seguinte: Senhor, que a sua face resplandeça na minha face. E que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm uma colheita farta. A alegria da salvação, ele está falando. Que o rosto de Jesus esteja na minha e na sua vida. Tem um pregador que eu gosto muito do passado, Dwight Moody. Ele fala o seguinte: se Jesus estiver na sua casa, logo seus vizinhos vão perceber. E talvez você já é cristão há tantos anos, meu irmão, mas você nunca levou uma vida de intimidade a sério, que ninguém nunca percebeu Jesus em você, ainda. Amém? Ainda. Porque você vai sair daqui hoje fazendo um voto a Deus de santidade, deixando os pecados de estimação aos pés da cruz. O Senhor, Ele te capacita a isso. Você precisa entender isso.
A tentação vem para todo mundo. Eu não vim aqui falar que eu não vivo isso. Eu tenho 27 anos. Eu vivo as mesmas coisas que vocês. Mas é a graça diariamente. É a graça. Não tem como ser de outro jeito, gente. É a graça de Deus que nos capacita a fazer as coisas para Ele. E você vai me perguntar, Leno, você falou tanto assim de santidade, tá, beleza. Deus, Ele quer me usar, eu estou disponível, eu estou aqui, eu vou deixar tudo diante do altar. Eu vou deixar os meus pecados aqui, eu vou fazer um voto com Deus de levar a santidade a sério. Mas como? Tudo começa no secreto. João Batista, ele foi formado no secreto. Que secreto? No deserto. João Batista foi formado no deserto. A sua intimidade com Jesus vai te capacitar a vencer todos os pecados que você acha muito difíceis de vencer. A sua intimidade com Ele vai te permitir isso. Sabe por quê? Já passou muito tempo com uma pessoa? Quando você passa muito tempo com uma pessoa, o cheiro dessa pessoa fica em você. Tudo começa aí. Invista tempo no secreto. Invista tempo com Jesus. E tudo aquilo que você acha tão difícil de vencer, você vai perceber que uma hora vai ser consequência. Você já venceu e venci. Não deixa a distração te pegar. Outro homem que se distraiu, mas se distraiu feio, foi Davi. Davi era para estar nas batalhas com o povo, com o exército dele. Mas Davi, ele fala, a gente já está ganhando tudo, não vou não, vou ficar aqui no palácio. Aí beleza, Davi vai lá pro terraço do palácio, do palácio, e está lá viajando, distraído, e do nada, ele olha para baixo, quem que está lá? Batseba tomando banho. Tem um pastor lá na igreja, o pastor Renan, ele fala o seguinte: a primeira olhada é coincidência, a segunda olhada é concupiscência. Davi, ele viu Batseba tomando banho, e ao invés de ele sair fora, o que ele faz? Jesus, olha lá, a tia tomando banho, pelo amor de Deus, tem misericórdia dela, Senhor. Ah não, Jesus, olha lá, não, aqui, traz o suco para mim, vou ficar aqui em cima. Davi, ele conversou com o pecado, ele conversou com a tentação, ao contrário de José. José correu. Nós precisamos correr da tentação, precisamos correr do pecado. Do diabo não, a Bíblia fala, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora o pecado não, o pecado a Bíblia manda a gente correr. Afastar de tudo que nos embaraça, cara. Você precisa afastar de tudo que se embaraça, que te embaraça. Por quê? Porque senão Jesus, ele vai mudar o Brasil, e eu e você não vamos participar disso, cara. Eu não aceito Jesus, ele mudar o Brasil, e eu não tá participando, cara. Você não pode aceitar viver uma vida normal. Deus, ele não te chamou para viver uma vida normal, Ele te chamou para viver a vida de Deus em você. O que a santidade vai produzir, Leandro? Você não falou ainda nada. Me fala aí, o que a santidade pode produzir na minha vida? Primeiramente, vou falar de casamento porque a maioria quer casar aqui, eu sei. Pelo menos os meus jovens lá, todo mundo quer casar, está desesperado. Gente, o jovem cristão, ele tem duas tentações sinistras na vida dele, quer saber? Primeira, quer casar. Rápido, depressa, Jesus, não estou aguentando, casar. A segunda tentação, que eu acho que é a maior de todas, é querer passar à frente de Deus. É não esperar o tempo de Deus. É Abraão. Deus, ele chegou para Abraão e falou: Abraão, vou te dar um filho. Beleza, Deus. Nossa, Deus está demorando demais, vou ajudar a Deus. É a tentação de querer ajudar a Deus, meu irmão. De querer passar à frente, vou fazer um filho aqui. E Deus, não é esse filho, a sua promessa é Isaac. São as duas maiores tentações do jovem cristão hoje. A santidade vai produzir na sua vida um casamento abençoado. Primeiramente, um leito sem mácula. Eu gosto muito de Cantares, que fala a intimidade do noivo com a sua noiva. E Salomão escrever Cantares, ele fala algo que eu acho fantástico. Ele escreve lá no verso 16, se eu não me engano: és para mim como um jardim fechado, manancial recluso, fonte fechada.
assim o Senhor, Ele enxerga a igreja. Por mais podre que você tenha vivido, Deus, Ele te enxerga santo, através do sangue de Jesus. A santidade vai te produzir um bom testemunho por onde você for. É o que eu falei do Salmo 4. O rosto de Jesus vai aparecer em você. Por quê? Porque você está se santificando, você está abrindo mão das coisas do mundo, você está se separando de Deus. A palavra santidade vem do kadosh, que significa separado para Deus. Você começa a se separar para Deus. Cara, eu sou de Deus, eu não aceito para mim aquilo que não é de Deus. Você começa a se parecer com Jesus. As pessoas começam a ver Jesus na sua vida. E um sinal que as pessoas estão vendo Jesus na sua vida, vão começar a vir até você, te pedir oração. Tem como você orar por mim? Vão começar, não, você é crente, né? Estou vendo um negócio diferente na sua vida. Não tem como Jesus, Ele está em você e as pessoas não perceberem. E o mais importante de tudo, uma vida santa vai produzir em você o caráter de Cristo. Vai ser, onde você estiver, vai ser como se Jesus estivesse lá através de você. Porque Ele nos ungiu, Ele nos capacitou. Ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu posso dizer para vocês o que a santidade tem produzido na minha vida, nesses últimos tempos. Há 4 anos atrás, eu aceitei viver uma vida no Espírito Santo. Não vou falar, eu aceitei Jesus, porque não foi, eu já tinha aceitado, mas eu não conhecia o Espírito Santo. E eu nunca tinha namorado, eu nunca tinha me envolvido com ninguém. E eu cheguei e eu orava: Senhor, eu quero uma pessoa assim, assim assado. Quem já fez a listinha aqui? Já fez a listinha? Senhor, eu quero isso e aquilo. Eu fiz a mesma coisa, gente. E eu orava, e eu me preparava, eu me separava para Deus. As tentações vinham, e eu sofria. Até que um dia, isso produziu em mim, Deus, Ele trouxe para mim tudo o que eu pedi a Ele na listinha. Gente, eu vou ser específico para vocês, cada detalhe. Deus, Ele é fiel. Eu estou andando assim, semana passada eu pedi minha noiva em casamento lá na igreja, assim, cara, foi um momento que Deus, Ele separou para mim. Por quê? Porque eu coloquei tudo diante dEle, cara. Estou falando para você que eu sou perfeito. Cara, se eu falar quem eu sou pecador. Mas o que a santidade, o que um voto de santidade, ele pode produzir na sua vida, vai muito além de um casamento. Vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Porque aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para você. Amém, gente? Vamos orar? Vocês só colocam de pé aí? Eu não vou chamar aqui na frente e falar: quem está sofrendo tentação? Quem não está? Se você falar: eu não sou tentado, vou falar: então você é melhor que Jesus, porque Jesus, Ele foi tentado. Mas talvez, meu irmão, você não está tendo força para vencer as tentações. Você tem caído no mesmo pecado, você tem se entregado às mesmas paixões, como Sansão, você está saindo do propósito. Eu quero te convidar a você voltar para o propósito, a você se entregar de verdade para Deus, porque o Senhor, Ele fala o seguinte: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês esperam. Quando você alinha o seu sonho com o sonho de Deus, meu irmão, Deus, Ele não vai te frustrar, porque Ele planta o sonho dEle no seu coração, se você deixar. E como eu disse, Ele é o maior interessado em te fazer feliz. Ele é o maior interessado em te fazer feliz. Não estou falando dessa felicidade que eles pregam por aí fora: Deus vai te dar isso e aquilo. Cara, alinhe o seu coração ao coração de Deus, e você vai ter um coração como o dele, e Ele vai te surpreender, eu tenho certeza. E aquilo que te faz pecar, aquilo que te atrapalha, tem um conselho de Jesus para você: se o teu olho te faz pecar, arranca e aparta de ti. Se tua mão te faz pecar, corta. Está falando para você cortar a sua mão? Não. Está falando para você se afastar de tudo o que te faz pecar. Você cortar da sua vida, e eu duvido que Deus, Ele não vai te usar. Um passo que você dá em direção a Deus,
E uma vida santa, Ele vai dar 1000 em sua direção, porque Ele te ama, Ele sonha com você. E o desejo dele é que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Hebron, Igreja Viva.